meus queridos, Vanusa por aqui. Estava ali finalizando meu momento ali, minha rotina pessoal de mim comigo mesmo. E estava meditando numa palavra que tocou muito meu coração. E eu falei, eu vou gravar ela, para que assim como ela está tocando em meu coração, ela possa tocar e fazer a diferença na vida também dos meus amigos que ouvirem essa mensagem, que seja hoje, que seja amanhã, que seja daqui a 50 anos, não importa. Eu tenho certeza que vai fazer diferença. O que eu quero compartilhar com vocês, eu coloquei o título de Fazer as Coisas do Jeito de Deus. Não é fácil fazer as coisas do jeito de Deus, né? Muitas vezes nós queremos fazer do nosso jeito, do jeito que nos agrada, do jeito que nós achamos correto, do jeito que a nossa justiça manda, né? Nosso senso de justiça própria, muitas vezes é o que domina as nossas decisões e as nossas atitudes. Há na Bíblia uma história muito interessante de um grande general. A história dele está registrada lá em 2 Reis, versículos do 5, 2 Reis 5, versículo do 9 até o 14, que foi Naamã. Naamã era um grande general do exército da Síria, um homem poderoso, um homem de grande autoridade, porém era um homem leproso. Era um homem que sofria de uma doença que naquela época não tinha cura. E independente das condições e posições que aquela pessoa tivesse, ela sofria as mesmas consequências, que era finalizar a sua vida sozinho, abandonado, longe das pessoas que amava, apodrecendo literalmente em vida. É interessante que uma pequena menina que foi levada cativa e que estava vivendo na casa de Naamã, deu a ele um conselho, que ele procurasse o profeta Eliseu, e eu vou ler aqui alguns trechos, né, desse conselho que essa menina deu, que ele procurasse o profeta Eliseu, e o Deus de Israel poderia curá-lo. E olha só o relato que eu quero ler para vocês, e diz assim, quando ele ouviu o conselho e recebeu, diz assim: Veio, pois, Naamã com seus cavalos e seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai lavar-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficará limpa. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: Pensava eu que ele sairia a ter comigo, pôr-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar rios de Damasco melhor do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: Meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficará limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Esse relato está lá do versículo 9 ao 14, do capítulo 5. É interessante quando nós paramos para meditar nessa história de Naamã, porque era uma coisa tão simples, né? Que o profeta Eliseu, usado ali por Deus, ordenou que ele fizesse. Era só banhar-se 7 vezes no Rio Jordão, 7 mergulhos. E ele ficaria completamente restaurado da sua lepra. Mas muitas vezes é mais fácil crer em coisas difíceis, né? Complicadas. Coisas que muitas vezes demandam muito tempo, do que confiar simplesmente na palavra de Deus. É mais fácil confiar nos nossos meios,
na nossa inteligência, no nosso senso de justiça, do que confiar na simplicidade da palavra de Deus. E agora, aquele homem, ele vai lá, banha-se naquele rio, depois que o seu servo, de certa forma, ali com maior cuidado, o repreendeu. E ele tem a sua vida restaurada. Sabe, meus queridos, eu não falo por vocês, eu falo por mim. Muitas vezes, algumas coisas acontecem e a minha vontade é de ir lá e resolver com a minha própria força, sabe? Usar as minhas palavras, tirar satisfação de algumas coisas. E aí Deus fala assim: Vanusa, silêncio. Shhh. Fica caladinha. Não fala nada não. Eu sou o seu juiz. Eu sou o seu advogado. É eu que luto as suas lutas e as suas guerras. E muitas vezes, queridos, nós precisamos apenas fazer como Naamã fez, sabia? Ir lá e nos submeter à ordem de Deus. Ele tinha razão. Abana e Farfara eram rios maravilhosos, rios limpos, rios puros. O Rio Jordão era considerado um rio poluído, um rio sujo. Mas era lá, naquela poluição, que Deus de alguma forma queria quebrar, sabe? O topete de Naamã, para mostrar para ele que a palavra dele tem poder. Que nessa semana que se inicia, você permita que Deus fale ao seu coração. Você se permita obedecer à voz de Deus, confiar. Confia, só confia. Só recebe a palavra e confia. Deus é o seu juiz. Deus é o seu advogado. Que Deus abençoe a sua semana. Que essa palavra tenha te abençoado tanto quanto tem me abençoado nesse dia. E que você confie em Deus. Por mais simples que seja a ordem de Deus, é o melhor para mim e para você. Beijo no seu coração. Nos vemos por aqui. Grande abraço.